17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Podeis assentar. Deus quer falar com você. Deus quer falar com a tua vida. Cada domingo é um momento que Deus tem para ministrar nossa alma, nosso coração. E esse momento, quando nós nos reunimos, é o momento de nós nos alimentarmos de Deus. Cada dia que vivemos é um desafio. Enfrentamos lutas, dificuldades, adversidades. Quem não enfrenta crise? Quem não enfrenta problema? A grande verdade é: o ser humano, enquanto ele estiver sobre a face da terra, ele vai resolver e administrar crise. Só tem um momento quando os problemas se acabam: é quando você morre. Isso é, se você morrer com Jesus. Porque se morrer sem Jesus, os problemas só estão começando. E nessa noite, quero repartir com a igreja esse texto que tão conhecido é, mas algo que Deus tem falado muito forte no meu coração. Hoje pela manhã, preparei uma palavra para ministrar aos jovens da igreja e preferi reunir e falar com toda a igreja sobre o prospecto da fé. O que é a fé? A importância da fé. O quanto temos que batalhar e lutar pela fé. Satanás não quer que você seja salvo. Satanás não quer que você cresça na presença de Deus. Então ele vai usar todos os meios e formas para te roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Uma coisa, queridos, é certa: a oportunidade de crescimento que Deus é para todos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz predileção. Ele separa uns para ministérios específicos. Ele separa uns para dons específicos. Mas quando Ele nos olha todos por igual. O teu crescimento depende do teu desenvolvimento em Deus. É o que vamos estar olhando nessa palavra. Independente do título, independente do que você alcançou no sentido eclesiástico, tudo depende da tua relação com Deus, de como você desenvolve isso, de como você se relaciona com o Senhor. Agora, a grande questão que envolve o nosso crescimento e desenvolvimento é o quanto nós separamos para nos relacionar com Deus. O quanto nós nos predispomos em conhecer Deus, em conhecer o Senhor.
A igreja, nesses dias, tem vivido tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de dificuldades, e por que não dizer tempo de afrontas? E muitas afrontas são feitas contra a igreja de Deus, contra a igreja do Senhor. Mas quando eu olho para a história, quando eu olho para a realidade, queridos, presta atenção, Deus jamais se deixa ser afrontado por qualquer um que seja. Jamais. Olhamos para aquelas pessoas e que tentaram afrontar Deus, Deus as abateu e tratou cada uma delas com seu devido poder e autoridade. Quando eu olho, queridos, para a história e vejo o Cazuza, que na hora de um trago disse: isso aqui era para cima. Pessoas que afrontaram Deus foram abatidas. E entenda, Deus abate a todos aqueles que se levantam para afrontar a pessoa dele e o seu povo. No texto bíblico que acabamos de ler, retrata esse personagem da história da igreja, da história de Israel, que foi um dos maiores afrontadores da Bíblia, Golias, aquele que afrontou Israel. Quem era Golias? Hoje, quero retratar qual é a visão que o povo tinha, qual é a maneira que o povo enxergava, qual é a maneira que Davi via ele. Gigantes se levantam todos os dias, situações se levantam todos os dias. Sabe para quê? Para te desafiar, para te atrapalhar na caminhada. O diabo usa inúmeras situações para tentar nos impedir de vivenciar o que Deus tem para nós. E Golias foi um daqueles que foi levantado para afrontar. A Bíblia diz que durante 40 dias, o versículo 16 diz que durante 40 dias, todas as manhãs, Golias se levantava, ia até o local que era visível para o exército, bradava, gritava, questionava: eu quero um homem que venha lutar comigo. Esse eco passava por todo o exército de Israel e ninguém se manifestava. Cada manhã iniciava-se Golias com a sua afronta, gritava injúrias, gritava ameaças, escarnecia do povo de Deus. Golias era um servo de Dagon, servo dos deuses filisteus, e ele se levantou com o propósito de afrontar. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que não foi uma vez, não foi duas, foram 40 dias. Ele era incansável em estar ali, gritando, afrontando. Ele não desistia disso. E por que razão ele permaneceu instigando? Aí vem uma questão: por causa do medo que o povo manifestou. Israel reagiu amedrontado, acuado, sentiram-se ameaçados, e em meio a isso recuaram e assistiam à afronta
do inimigo todos os dias. Quando olhamos para as histórias das guerras, essa guerra, ela é atípica. Ela é uma guerra em que, pela qual não vemos aqui um inimigo com o propósito de guerrear. A ação dos filisteus aqui era torturar Israel. Porque os filisteus perceberam que eles não tinham um homem para enfrentar Golias. E por não ter um homem para enfrentar Golias, inicia-se então uma sessão de tortura diária. Todos os dias. Golias levanta, grita, exacerba, diz o que quer, fala o que quer. E aí eu tenho uma coisa para aprender aqui. E eu queria que você prestasse atenção. Foca no que Deus separou para você. Não deixe o inimigo roubar a palavra que Deus separou para a tua vida, não. A ação do inimigo é essa. Às vezes nos atrapalhar de entender o que Deus quer falar conosco. Tentar atrapalhar o propósito de Deus para a nossa vida. Todas as manhãs da tua vida, você tem um inimigo que se levanta diariamente para te afrontar. Satanás, ele quer te intimidar. Satanás não quer que você sirva a Deus, não quer que você cresça, que você desenvolva. Ele quer que você tenha medo. Medo dele, medo do poderio dele. Quantas pessoas que dizem assim: olha, eu até queria servir a Deus, mas eu tenho medo de cair. Eu até queria servir a Deus, mas a gente passa muita luta, a gente passa muita dificuldade, a gente enfrenta muito problema. E é óbvio que para essas pessoas o diabo vai colocar o quê? Exatamente, crises, problemas, dificuldade. Todas as manhãs o inimigo vai colocar diante dela essas afrontas. Eu te pergunto, o que você tem ouvido pelas manhãs? Quando o teu dia começa, quando o teu dia está iniciando, o que é que você está ouvindo? O que é que os teus ouvidos têm sido emprestados? Israel, durante 40 dias, ouviu a afronta de Golias. Cada manhã, o inimigo tenta te afrontar, dizendo que você não é derrotado, que você não é capaz, que você não vai vencer, que você não vai alcançar, que Deus não te perdoou, que Deus não vai mudar a tua vida, que você não é nada. E infelizmente, muitas pessoas reagem de maneira negativa a isso, passam a ter medo, não avançam, não crescem, não desenvolvem, se sentem inseguros, caem no meio da tristeza, da depressão. Falando dos crentes, que às vezes estão ouvindo essas afrontas do inimigo, eles são tomados pela tristeza, considerar: ninguém gosta de mim, a igreja não se importa comigo, a igreja não está se importando com meus problemas. Mas eu te pergunto: quem é que você está ouvindo? Quem é que está disseminando isso na tua mente, no teu coração? Quem é que está trazendo essa mensagem para você? O inimigo tem como propósito exatamente isso: afrontar você, te colocar em uma posição de um nada. 40 dias Golias fazendo isso, até que as coisas mudaram. A quarentena acabou, o tempo dele terminou. Por quê? Porque Davi chegou ali. Não vou narrar a história porque todos conhecem, mas quero pegar os pontos importantes que nos fazem entender como lidar com a afronta. Davi, ele aparece no cenário da guerra sem ser soldado. Davi não foi convocado para a guerra. Ele não era alistado no exército de Saul. Aí, mas o que Davi foi fazendo ali? Os 3 irmãos dele eram lotados no exército de Saul. Os 3 irmãos dele
ajudavam pelo exército, mas ele não. Mas ele aparece no cenário exatamente no tempo exato. Qual era a desculpa? Foi levar comida para os seus irmãos, trazer notícia. Mas a grande questão era, irmãos, não era por acaso que Davi estava chegando ali. Jessé não enviou Davi para ali apenas com esse propósito de receber notícias, sem perceber, de maneira indireta. Jessé estava enviando o socorro de Deus para o campo de Israel. Ei, irmãos, quantas vezes que Deus está trabalhando e fazendo sem que você perceba o que é que Deus está fazendo? O inimigo é estratégico. Ele não quer que você receba bênção, não quer que você seja abençoado, não quer que você receba o que Deus preparou para a tua vida. Quando Davi ele chega naquele cenário de guerra, ali havia um impasse. Golias tinha um alto lugar. Golias estava afrontando o povo de Deus e não tinha um israelita disposto a ir. De Saul ao soldado menor, todos eles estavam intimidados, todos eles estavam com medo. Afinal de contas, Davi era um homem possivelmente de 1,60 m, 1,70 m, que é a mais ou menos a altura do judeu. E ele era jovem. Golias, ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Se considerarmos uma conta fácil, o côvado 50 centímetros e o palmo 20 centímetros, Golias tinha 3,20 m de altura. Se Davi tinha 1,60 m, era 2 Davi que tinha no primeiro. Todo Israel olhava para Golias e expressava medo, pavor, vontade de correr, de fugir. Mas na primeira apresentação de Golias, que na verdade foi a última, na primeira vez que ele apresentou, quando Davi estava ali, as coisas mudaram. Aquele dia, Golias não sabia, mas ele levantou da cama para correr. Aquele dia era o último dia da afronta de Golias. E eu queria chamar sua atenção para isso. Sabe por quê? Porque durante 40 dias, Golias gritou, falou o que quis, e todo mundo foi se acostumando com aquela voz de Golias. Só que, aquele dia ali, Davi não era acostumado a ouvir afrontas contra Deus. Os ouvidos dele eram acostumados a ouvir salmos, hinos, cânticos, louvor, adoração ao Senhor. Era isso que os ouvidos dele estavam acostumados a ouvir, e não afronta contra Deus. E aí então Davi ele se levanta como um opositor de Golias. E aí eu aprendo hoje. Mas por que o menino, a metade do tamanho de Golias, consegue se levantar como opositor? É porque Davi tinha uma visão diferente. Davi ele enxergava coisas, Israel, Saul, que o exército não estava vendo. Sabe como é que você vai conseguir viver uma vida vitoriosa? Quando você passar a enxergar diferente. Como é que você enxerga as crises da vida? Como é que você enxerga os problemas? Como é que você tem enxergado o teu dia a dia? Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando todo o exército correu, quando Golias apareceu, ele ficou e ficou perturbado. Perguntou:
Quem é? Quem é esse homem? Presta atenção. Para Saul e os soldados, 3 coisas eu observo aqui que eles viram. Primeiro, para o exército de Israel, Golias era um gigante terrível, um monstro de tamanho. Era assim o exército via. Segundo, eles viam Golias como um homem de guerra, que desde a mocidade ele era um guerreiro. Terceiro, o exército olhava para Golias e via um matador de soldados, o exterminador, aquele que passava por cima de soldados e ia matando e destruindo. Era essa a visão que o exército tinha acerca de Golias. Mas o menino Davi, quando olhou para Golias, parece que estamos falando de pessoas diferentes, mas não são pessoas diferentes, é a mesma. Só estamos olhando para ela de maneira diferente. Porque Davi, quando olhou para Golias, a primeira palavra dele é: quem é esse incircunciso filisteu? Não falou nada do tamanho dele, já deixou com a fé de Golias, porque esse daí não faz parte do povo da aliança, é incircunciso, está excluído do povo de Deus, não é povo de Deus. Davi estava dizendo: eu sou da aliança, eu faço parte, esse não. A primeira visão que Davi tem de Golias é essa: um incircunciso. Segundo, Davi enxergou em Golias um afrontador de Deus. Isso muda, irmãos. Isso muda. Ei, igreja, presta atenção. Você tem dono. Você pertence a Jesus. Toda afronta dirigida a você é dirigida a Deus. Davi estava dizendo: não, esse homem não está afrontando os soldados, está afrontando Deus, está afrontando o Senhor. Davi enxergava ele como alguém que estava afrontando Deus. Já os soldados enxergavam ele como alguém que estava afrontando apenas a pessoa deles. Se você olhar para os problemas, se você olhar para as dificuldades, para os gigantes que se levantam diante de você como uma afronta contra Deus, a maneira de você lidar com eles é diferente. Quando alguém compra uma briga com você, está comprando briga com Deus, está comprando briga com Deus, porque você tem dono, você pertence ao Senhor, você pertence a Deus, você pertence ao Senhor. E Davi enxergava Golias como um afrontador. Mas ele tem 3,20 metros, pastor. Eu acho que esse pé direito aqui tem 2,90. Daqui até o teto tem 2,90. Golias tinha 3,20 metros. Qual foi a visão que Davi teve? Não é um gigante, é um alvo que não dá terra. Com esse tamanho todo, não dá terra. É um alvo para ser abatido. Uma outra coisa que eu vejo também, que Davi conseguiu enxergar em Golias. Davi enxergava Golias não como o único problema da vida dele, mas era só mais um inimigo que ele iria bater. Ei, sabe por que às vezes nós sofremos tanto? Porque achamos que o problema que nós estamos vivendo nunca passou, que a crise que estamos enfrentando são os únicos, os coitadinhos, os piores, aqueles que só eu enfrentei isso. Não. Você tem passado por crise, por dificuldade, mas a sua volta tem muita gente também passando por dificuldade, tem muita gente passando por luta,
Tem uma notícia boa ou uma ruim para você? A boa é que Deus vai te dar vitória. A ruim é que essa não é a última luta que você vai enfrentar. Não é a última. Não pense você que depois você vencer essa, opa, estou livre, vou entrar de férias, jogar as pernas para cima, não vai enfrentar mais, nunca mais luta. Louco engano-se. Enquanto você estiver sobre a terra, você vai ter luta, você vai ter dificuldade, você vai ter problemas. Mas por que Davi tinha essa visão? Por que aquele menino tão novo, tão jovem, tinha uma visão tão diferente daqueles homens experientes? Dando um pouquinho. O versículo 37 diz que Davi era alguém acostumado a lidar com feras. Ele já tinha lidado com feras na vida dele. Ele tinha experimentado os livramentos de Deus. Ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, ele teve batalhas anteriores. Aí entra uma questão: como é que você vai ter experiência se você não buscar experiência com Deus? Como você vai ser um homem experiente, uma mulher experiente, se você não busca isso no Senhor? Onde é que Davi teve experiência? No campo. Fazendo o quê? Trabalhando para a igreja. Enquanto ele cuidava das ovelhas do pai, as experiências foram agregadas na vida dele. Enquanto você faz a obra de Deus, enquanto você realiza a obra do Senhor, Deus vai te marcando com experiências. Deus vai te dando livramentos. Você vai conhecendo o poder de Deus, vai conhecendo a ação do Senhor. Como você vai ter experiência se você não estiver no campo? Como você vai enfrentar urso dentro de casa? Como enfrentar leão se você não está cuidando do aprisco? Davi se importava com as coisas do pai, e Deus honrou ele lá no campo com as ovelhas. Davi, quando olhava para Golias, ele enxergava: esse aí, ele não me amedronta mais do que os leões e as feras que eu já enfrentei. Deus quer somar experiências na tua vida. Cada vez que você vence, você está preparado para desafios maiores. Cada vez que você vai vencendo, Deus está te capacitando para enfrentar coisas maiores que virão. Mas você precisa lutar com seus leões e ursos no dia a dia. Sabe o que vai ocorrer com você? Se você ficar fugindo dos leões e dos ursos que aparecem, no dia que Golias aparecer, meu filho, você dá no pé. Você sai correndo também. Não adianta fugir dos problemas, tem que vencê-los. Se você não encarar os seus leões e ursos da vida, eles vão retornar amanhã, vão voltar de novo, e você vai ser sempre um fujão. Vai estar sempre fugindo e nunca um vitorioso, nunca uma vitoriosa, por não enfrentar as realidades das crises que se levantaram na sua vida. Quando nós buscamos ao Senhor, Deus, quando nós estamos no nosso tempo com Deus, Deus, Ele nos cerca com sua glória. Quando eu olho para Davi e vejo Davi ali no campo de batalha, teve uma história antes, teve uma história anterior, houve uma vida que foi trabalhada anteriormente, antes dele chegar naquela batalha. Deus está te preparando para você enfrentar as crises maiores. O mundo hoje tem vivido uma crise muito grande. Não sabemos o que virá amanhã. A crise política que assola o nosso Brasil é uma coisa estarrecedora. O momento político não é bom. Podemos ser surpreendidos a cada dia mais e mais com a lama da corrupção,
que é muito maior do que aquela lama que está saindo de Maria. Há uma avalanche de corrupção, e as coisas ficam mais ou menos assim. Se ele denunciar aquele denuncia o outro, e o outro denuncia lá, e vai virando o efeito dominó. Igreja, estamos vivendo um momento de gigantes que estão se levantando diante da igreja, que estão se levantando diante das famílias, dos lares. Quantas pessoas que estão desistindo da fé, paralisando, porque não tem estrutura para enfrentar as adversidades. Quantas situações de pessoas que sem temor de Deus estão envergonhando o Evangelho, envergonhando a palavra. Escândalos e mais escândalos têm vindo à tona dia após dia. Heresias, seitas, igrejas que não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, e cada dia surge. Como está a tua fé para enfrentar tudo isso? Como está teu coração para vivenciar, para enfrentar essas adversidades que tem se levantado nesses dias? Davi, quando chegou naquele local, ele já estava pronto para a guerra. Ele não foi se levantar. É interessante que quando Saul faz a proposta para ele: olha, toma as minhas armas, pega a minha armadura. Davi tenta colocar por uma questão de respeito ao rei, mas no final da história, como é que ele vai? Ó, com aquilo que ele tinha. Ei, amado, é assim que você enfrenta a guerra, com aquilo que você tem. Não é com a experiência dos outros, não é com as armas dos outros, não é com a vitória dos outros. Você vai enfrentar a tua luta com aquilo que você tem, com aquilo que você agregou, com aquilo que você somou, com aquilo que você construiu. Davi foi enfrentar Golias com aquilo que ele tinha, e naquele campo definiu então, de um lado, o temível Golias, mas era servo de Dagom. Do outro lado, o menino Davi, é servo de Deus. Isso faz toda a diferença. Eu, quando estava olhando para a palavra, olhando alguns detalhes, isso me chamou muita atenção. Sabe o que vai fazer a diferença, querido? Na tua vida, na tua história? É a quem você serve. Deus honra aqueles pela qual honra a Ele. Pode ter certeza disso. Deus honra aqueles que são fiéis. A Bíblia diz que Ele é fiel, e Ele permanece fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel contigo, Deus é fiel com você. Ele nunca vai ser infiel com você. Nós podemos ser infiéis com Ele, nós podemos errar. E para terminar, amados, quando Davi se torna visível para Golias, que até então Davi estava o quê? Visível para o exército, visível para Saul, visível para Deus. Mas quando ele se tornou visível para Golias, e Golias viu Davi, que Golias olhou para Davi como alguém desprezível. Ele desprezou, olhou Davi com desdém, de maneira horrorosa. Ele via Davi como um menino inofensivo. Rapaz, estou vendo aqui um caos, com pedra. Sou eu algum cachorro? Golias não conseguia enxergar que diante dele estava aquele que iria o abatê-lo, aquele que iria derrubá-lo, porque Golias estava olhando para Davi com os olhos carnais. Golias
amaldiçoou Davi, praguejou, escarneceu, citou os deuses dele todo, e mediante os deuses dele, ele lançou maldição sobre Davi. Golias olhava para Davi e dizia: olha, eu vou te estraçalhar, garoto. Eu vou te destruir, vou pegar você, vou fazer picadinho e vou jogar para as aves do céu comigo. Tá. O que isso tem a ver conosco? Igreja, o inimigo quer que você se enxergue como fraco, como débil, como alguém incapaz de vencer. Essas pragas, essas maldições proferidas contra Davi eram meio de intimidação. Os deuses vão te destruir, moleque. Os deuses vão fazer horrores. Lembrando, o próprio Davi escreveu: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todo o teu caminho. Ele tinha conhecimento de Deus, de que as pragas proferidas não iam atingir a vida dele. Ele estava guardado em Deus. Isso foi a visão de Golias para Davi. Mas o que Davi estava vendo? O que Davi conseguia olhar para Golias? Davi viu um guerreiro. Davi viu um homem ornado com armadura, com espada, com lança, com escudo, porém desprotegido. Você consegue entender isso? Davi disse: olha, você vem em mim com espada, com lança, com escudo, mas você não tem proteção espiritual. Você está vazio, você está de cara limpa. Davi, ele diz: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor. Davi não trazia armadura externa, mas ele trazia armadura espiritual. E Davi profere para Golias dizendo: ei, chega, acabou. Acabou tua prova, acabou seu show, acabou toda esse circo que você tem montado nesses 40 dias, porque você afrontou o exército de Deus. Você afrontou o exército do Senhor. Tem uma coisa que eu vou dizer para você, antes de você morrer: hoje você vai cair, hoje você vai beijar a lona, e ele está dizendo: eu vou arrancar teu pescoço. Confesso que quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, Davi não estava ali brincando, não estava contando assim, apenas uma ironia escarnecendo de Golias, não. Presta atenção, ele tinha convicção do que estava falando. Do ponto de vista humano, queridos, 3,20 metros, 1,60 metros, vai cortar o pescoço como? Vai chegar nunca, vai chegar na luz da ponta da orelha dele, bota para rodar. Sim, Davi não chegaria nunca no pescoço de Golias, mas ele está dizendo: olha, vou te derrubar, vou arrancar teu pescoço, vou te colocar na lona e vou arrancar a tua cabeça. Golias, hoje você vai cair. Foi essa a profecia que Davi proferiu, e todos nós conhecemos o que houve hoje. Quando Golias, já irado e proferindo suas maldições, esperava destruir o menino, Davi sai correndo em direção a ele, pega uma pedra, ele tinha 5, não errou na primeira, com uma só, ele tomou, atirou. A Bíblia diz que a pedra cravou na testa de Golias, desequilibrou aquele monstro daquele tamanho. Ele caiu beijando lona, cara no chão. Sabe qual foi a reação dos filhos
filisteus, assim, ó. Silêncio, perplexidade. O que está acontecendo? O guri derrubou o gigante. O gigante caiu, peraí. Mas eles pensavam, não, ele vai levantar. Ele vai levantar e vai quebrar esse moleque. Davi sai correndo. A espada quase do tamanho dele. Puxa a espada de Golias. Sobe em cima de Golias. Deus tremendo. Agarra Golias pelo cabelo. Passa a espada. Sangue vazando. Ele pega a cabeça de Golias. E o sangue caindo sobre ele, ele responde dizendo, ó, acabou a farra do afronto. Glória a Deus, aleluia. Graças a Acabou, Deus. chega, encerrou, não tem mais, não tem afronta mais. Glórias a Jesus. Entendeu? Ele teve o prazer, arrancou a cabeça e disse, chega, grita agora, Golias. É como se levanta assim, grita, Golias. Meu Deus. Grita contra o meu Deus, grita contra o Senhor. Fala agora. Acabou. Oh, Acabou. aleluia. Jesus. Aquele dia a afronta de Israel acabou. Glória a Deus. E eu quero te perguntar, o que está te aprontando? Meu Deus. O que está aprontando você? Oh, O que todas as manhãs tem chegado para você com a afronta? Eu, claro, como pastor, notei algumas coisas. Mas talvez a sua realidade não está dentro do prisma que eu escrevi. Mas não importa qual seja o gigante. Deus hoje quer fazer igreja nova. E arrancar a cabeça desse gigante que tanto te incomoda. Te conceder vitória pelo poder do nome de Jesus. nome de Jesus, aleluia. Alguns chegaram aqui com dificuldades espirituais. O gigante é um mundo espiritual. São crises espirituais que você está enfrentando. Outros entraram aqui com crises emocionais. Suas emoções, seus sentimentos te fazem chorar, sofrer. Outros entraram aqui com crises e dificuldades familiares. Problema no casamento, problema com filhos, com os pais. Outros entraram aqui com crises financeiras. Teu gigante financeiro, desemprego, ausência de dinheiro, dívidas. Outros entraram aqui com crises pessoais, mágoas, ressentimentos, ausência de perdão no coração, desejo de vingança. E todo dia as afrontas desses gigantes vão se levantando. Deus quer acabar com isso hoje. Deus quer fazer de você um campeão. Deus quer fazer você um vencedor. O tempo da tua humilhação acabou. O tempo do teu inimigo te afrontar e dizer, cadê? Cadê? Hoje Deus quer levantar você como Davi e dizer, hoje chega. Hoje acaba a afronta contra a minha casa. Hoje acaba a afronta contra a minha vida. Hoje acaba a afronta contra a minha fé. Leva show e me Deus quer te erguer, te levantar e dizer, basta, Golias. Basta, Golias. Leva show e me Mas eu preciso que você se levante, que você olhe para o teu inimigo e você tenha coragem de dizer, não importa o teu tamanho, não importa o quanto você pode ter me ameaçado nesses tempos, maior é o Deus que está comigo. Eu vou contra ti em nome do Senhor. É no nome do Senhor que você vai ter vitória. É no nome do Senhor que o gigante vai cair, vai cair, vai cair, em nome de Jesus. Chega, chega. Deus quer fazer tempo de vitória sobre você.
quero encerrar, mas se você vem correndo, vem rápido. Nós queremos orar juntos. Nós queremos celebrar juntos pela conquista de Deus juntos. Porque Deus é o Deus que abate o inimigo. Deus é aquele que faz Golias desde a lona. Aleluia. Pela Pai, glória da raia, toda pressa do inferno vai ser a vida da glória.
a igreja. Que as muralhas caiam por terra nessa noite. Que seja despedaçado toda a ação do adversário contra os teus filhos, Deus. Aqueles que querem entrar nas portas desse templo, Deus, abatidos, sem esperança, com um choro interno na alma. Senhor, coloca um alarido hoje, alarido, cântico de júbilo, de alegria, cântico de vitória. Muda esse quadro hoje, Deus. Muda esse quadro hoje. Todo quadro de choro, de derrota, de afronta, seja mudado nesta noite. Que haja um alarido de glória, que haja um alarido de vitória, e que possamos cantar para ti, Senhor, a vitória, a vitória, a vitória, porque a vitória vem do Senhor. É o Senhor que cuida, é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza. Em nome de Jesus, campeão. Profetizamos vitórias e conquista para a tua igreja. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça infinita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença esplêndida do Espírito Santo de Deus permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Deus abençoe eles em nome de Jesus.